da casa dos nossos, Senhor Deus. Te pedimos que visite agora, Senhor, a família da tia Tereza, a tia Seneca, da Dindinha, da mamãe, do tio Meruz, do tio João, da tia Ilka, da tia Icléa, do tio Losmar e do tio Nilton, Senhor. Em nome de Jesus, olhe cada um de nós, escreva nossos nomes no livro da vida, Senhor. Traz paz para a nossa vida, Senhor Deus, e tira tudo que não te agrada do nosso coração. Te pedimos também, Senhor, pelas pessoas que se encontram doentes também nos hospitais, aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos, como o doutor Joaquim, a Léa, o Leandro, Senhor, as duas pessoas que a tia Tereza pediu ontem, Senhor, Solange e Fábio, uma coisa assim. Que tu venhas estar, tu sabe quem é, meu Deus, que tu venhas estar curando, Senhor Deus, trazendo, meu Deus, paz para os corações, trazendo tranquilidade, em nome de Jesus. O que a gente vai abordar hoje é uma sequência de várias, praticamente o mesmo tema, só que o que vai mudar são as informações e as atitudes. Por exemplo, as chaves para o milagre emocional. Ainda mais agora nesse momento que a gente está passando por essa pandemia, muita gente está sofrendo fisicamente, mas muito mais tem sofrido psicologicamente. Então, a gente vai falar de várias situações. Hoje eu vou falar de uma, amanhã o Joaquim vai falar de outra. Mas a de hoje, a palavra de hoje é a confiança. Então, veja bem, quando Jesus estava no barco com os discípulos, olha o que aconteceu. Ora, aconteceu certo dia, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez a bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Essa passagem aqui fala da confiança. Haviam 12 discípulos, todos eles estavam no barco com Jesus. Mesmo Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no mesmo barco. Embora ele estivesse dormindo, mas os 12 discípulos, todos eles entraram em desespero porque o mar se agitou e o vento se agitou. É praticamente o que está acontecendo com a gente. Falando não literalmente, mas de uma forma figurada. O mar tem se agitado contra o mundo inteiro, os ventos têm se agitado contra toda a humanidade, com essa doença e outras mais, porque depois que essa doença surgiu, ninguém mais morreu de coração, de derrame, ninguém mais morreu de câncer, ninguém morreu mais de nada, é só de Covid-19. Então, assim, se a gente parar para ficar pensando só nessa situação, nós vamos entrar num desespero, a gente vai perder a confiança que a gente ainda tem em Deus. Que o fato da gente estar aqui é porque a gente confia em Deus. A gente quer receber de Deus alguma coisa. Então, que a nossa confiança esteja em Deus. Que a gente possa lembrar dessa passagem aqui dos discípulos, que estavam 12 discípulos no barco com o Senhor Jesus, e ele estava dormindo. Foi preciso ele ser acordado, porque a fé daqueles discípulos, eles não tinham fé o suficiente para acreditar que, por mais que as ondas estivessem bravas contra aquele barco, jamais iria acontecer alguma coisa, porque o Senhor Jesus estava lá. Então, eles não souberam, naquele momento, colocar a fé deles diante de Jesus, colocar a fé dele em Jesus. Então, a primeira chave para o milagre emocional é a confiança. A gente precisa acreditar em alguém. Há pessoas que acreditam em deuses, aqueles deuses lá do Egito, tem nome esquisito, que é corpo de gente, cabeça de animal. Tem gente que acredita no nosso Deus, que é o único Deus vivo, que a gente sabe que é o único que pode fazer milagres, né? E tem gente que acredita que um bezerro, por exemplo, lá na Índia, que o bezerro traz sorte. Eles não matam vaca, não comem carne de vaca, porque eles confiam que aquele animal é um animal sagrado para eles e pode trazer fartura espiritual, financeira e etc. Mas a nossa confiança precisa estar em Deus. E esse é o momento mais oportuno para a gente estar lançando sobre ele a nossa confiança. Porque aquele que não tem confiança, ele tem ansiedade e ele tem medo. Só que nesse momento aqui a gente vai abordar a ansiedade. A ansiedade é uma doença psicológica que ela faz você sentir desespero sem ter nada. Ela faz a cabeça da gente funcionar, mesmo a gente querendo dormir, aqueles dias que você quer dormir, você não consegue, porque a sua cabeça não para de pensar em todos os problemas que você tem, traz lembranças do passado, traz sofrimento que você causou ou que alguém causou para você, começa a dar suadeira, depois a tremedeira, depois disso você começa a sentir dor de cabeça, palpitação no coração e, por último, falta de ar. Isso quando a pessoa não surta de vez.
né? Então, assim, são vários os sintomas da ansiedade. A ansiedade, quando a gente não tem confiança, a gente tem a ansiedade na contramão, né? Porque ela é o oposto da confiança. Então, a ansiedade, além de trazer todos esses transtornos que eu falei, que são transtornos psicológicos, que você não tá com nenhuma dessas doenças, mas o psicológico faz você sentir todos os sintomas, ela ainda pode causar úlcera, gastrite, estresse, pânico, depressão e obesidade. Então, o que acontece? Quando a gente se deixa levar pelas situações, exemplo, vou ligar aqui na Rede Globo, vou assistir o jornal. E aí você começa a ver que é Covid, 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 coronavírus, morte, morte, morte. Você não tem outra saída, você está assistindo só aquilo ali. A sua mente vai começar a trabalhar várias coisas. E a única coisa que você vai conseguir pensar é só se você vai morrer hoje ou você vai morrer amanhã dessa doença. Você não consegue se destravar, você não consegue sair dessa situação. Porque a tua cabeça está sendo ali o tempo todo induzida a fazer isso. Então você acaba perdendo a sua confiança e acaba adquirindo uma ansiedade, uma síndrome do pânico e por aí vai uma série de outros problemas, né? E aqui fala assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Então, assim, a gente sabe que tudo nessa vida tem uma saída. As pessoas dizem assim, só não tem saída para a morte. Tem saída para a morte, sim, quando Deus quer, Ele ressuscita. Então, não tem nada que Deus não possa fazer. Então, quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Quem não confia, se preocupa demais, gastando tempo e energia com coisas que não pode se resolver. Aquela situação que você sabe que você não pode resolver, seu vizinho não vai resolver, seu parente mais próximo não vai resolver, mas ainda assim você fica martelando sua cabeça o dia todo pensando naquilo ali. Custa você pedir a Deus para resolver isso para você? Então, que a nossa confiança esteja em Deus. Quando as coisas são... É muito fácil confiar em Deus. Primeiro, quer dizer, é fácil não falar, né? As ações é que vão definir se a gente realmente confia ou não no Senhor. Mas vocês podem estar fazendo o teste. Quando for para resolver algo muito simples, coisa que você sabe que você consegue resolver, entrega para Deus. Senhor, eu sei resolver dessa forma. Eu sei que é assim, assim, assim que se resolve esse problema. Mas eu entrego para ti, para provar que eu quero manter um relacionamento contigo. Porque Deus, Ele quer que a gente se relacione com Ele. Da forma como a gente se relaciona com amigos, com a família da gente, Deus também quer esse relacionamento. E Ele é o nosso Pai. Então, Ele quer um relacionamento de Pai. Né? Então, que a gente possa desfrutar desse relacionamento com Deus, conhecer esse lado de Deus que poucas pessoas conhecem. Porque a gente diz assim, porque Deus é Pai. Mas será que quando você fala isso é só uma simples expressão, porque todo mundo diz que porque Deus é Pai, ou você verdadeiramente considera Deus como um Pai? Você sente amor por Deus como você sente amor pelo seu Pai? Você faria por Deus aquilo que você faz por seu pai? Quando você pensa em pai, vem primeiro o teu pai na terra ou vem primeiro Deus? Né? Então, assim, que vocês possam refletir a respeito disso, porque o nosso pai, pai de todas as pessoas, é Deus. E a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. A gente precisa buscar Deus verdadeiramente como um pai, como um filho busca um pai. Quando um filho está em perigo ou passando por uma situação complicada, que ele tem um pai perto, ele vai chamar quem? O pai, né? Então, assim, quando a gente passar por situações, que a gente possa chamar o nosso Pai Celeste, que ele pode resolver pra gente. E Deus também, ele é pai, mas quem não tem pai, que só tem mãe, pode chamar, quando a gente está em perigo, meu Deus, minha mãe, a gente tem esse hábito de fazer isso. Então, que a gente possa também estar direcionando isso para Deus, colocar Deus realmente em primeiro lugar. Se você conseguir entender que Deus, a expressão, Deus é Pai, sair da expressão e passar para a ação, e você conseguir sentir esse sentimento por Deus, muita coisa começa a mudar. Primeiramente, você diz assim, mas aí muita coisa começa a mudar, mas o que Deus tem feito na tua vida? Primeiro, Deus começa a trabalhar no mundo espiritual. Primeiro, Ele prepara o mundo espiritual para depois isso se refletir no mundo material. Porque nós somos tão acostumados a dizer assim, se Deus é contigo, tu vai ser rico, não vai adoecer, vai ser milionário, isso e aquilo outro. Não. Deus primeiro trabalha o espiritual, para depois isso se refletir no material. E tem aqueles que nem materialmente vão ter alguma coisa, porque se Deus der, o coração vai mudar.
e não vai mais servir a Deus. Então o Senhor às vezes trata ali em rédeas curtas e não deixa a pessoa obter nada. Mas também não falta nada para aquela pessoa, porque Deus é fiel. Certo? Então, que a gente venha confiar, porque quem não confia se preocupa demais e gasta energia onde não deve. Então, se você está passando por algum problema, se tem algo na tua mente que fica o tempo todo ali, ó, latejando, algo para se resolver, algo que não acontece, não sei, você que sabe, Deus conhece teu coração e não eu. Você comece a partir de hoje a praticar, jogue para Deus. Sabe aquela expressão, lança a tua ansiedade sobre Deus? É exatamente isso. Quando você confia em Deus, toda ansiedade, medo, seja qual for o sentimento, você joga para Deus e Deus transforma aquilo ali. Deus, ele é a única pessoa que pode transformar uma maldição em bênção. Sabe? Quando alguém tenta, a palavra de Deus diz assim, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então, quando a gente começa a confiar em Deus, a gente começa a ter muitos caminhos da vida da gente, as portas começam a se abrir, muitas coisas começam a acontecer. Algumas a gente vai ver logo de imediato, e outras a gente vai ver com o tempo. Que é como eu falei, primeiro vem o mundo espiritual. Primeiro o Senhor está quebrando as amarras, está quebrando as correntes que nos prendiam a coisas passadas que a gente nem sabe. Existe, acho que o Joaquim até falou uma vez, existem as maldições hereditárias. São coisas que pessoas, antepassados nossos, que a gente nunca nem conheceu, não sabe quem são, e às vezes eles fazem alguma coisa e aquilo vai passando de geração em geração. Acho que o Joaquim falou isso mesmo. A mulher ela tem 15 anos, aí ela engravida. Aí quando ela completa 30 anos, a filha dela tem 15, a filha dela engravida. Quando a filha dela completa 30 anos, ela engravida. Então, é uma... Sim, se falando subindo aqui, você vai lembrar de alguém que é desse jeito. A mãe engravidou com 15 anos, a filha com 15 anos e já tem neto que também engravidou. Então, assim, veja, isso é uma maldição hereditária. Então, assim, e tem pessoas também que vocês dizem assim, fulano, a mãe viveu até tantos anos, depois ela ficou louca. Aí a filha chegou na mesma idade, também ficou louca. Isso também pode ser uma maldição. Então, assim, quando a gente começa a lançar nossa confiança em Deus e lançar a nossa ansiedade para cima dos ombros dele, que é forte o suficiente para carregar, Deus começa a quebrar essas amarras aí, né? Então, assim, isso é maldição hereditária. Então, Deus pode quebrar quando a gente começa a confiar nele. É que nem as pessoas dizem assim, nessa família aí, todo mundo morre com 45 anos. Chegou nos 45, os homens tudinho morrem dessa família. Maldição hereditária. Porque a palavra de Deus fala que a iniquidade dos pais, ele desconta até a 4ª geração. Mas aqueles que se arrependem, ele é fiel para perdoar até 100, até 1000 gerações. Então, para você ver a benevolência de Deus. A palavra de Deus também diz que o pecado do pai será visitado nos filhos. Então, quando você deposita sua confiança em Deus, ele também começa a quebrar essas situações. Vão ter coisas que parece que não está sendo quebrada, mas é um tratar de Deus. No momento certo, você vai olhar para trás e vai ver que tudo ocorreu conforme Deus quis, para que você recebesse algo melhor, desde que você coloque sua confiança no Senhor. Então, em nossos relacionamentos, quer seja em casamento, trabalho, faculdade, ficamos muitas das vezes inseguros porque desconhecemos o que acontecerá. Diferente do caso dos discípulos de Jesus, os 12 discípulos no barco. Se eles estavam com Jesus, é óbvio que o barco não ia naufragar. Mas o medo deles, e eles não tinham a confiança em Jesus ainda, porque Jesus, naquele momento ali, fazia pouco tempo que Jesus estava começando a buscar os discípulos para andar com ele, né? Então, assim, ele ainda estava buscando, ensinando as coisas para os discípulos. Eles ainda não estavam preparados nem para fazer o ID, como diz a palavra de Deus. O ID é você sair e falar no nome de Jesus. Então, eles ainda não confiavam em Jesus o suficiente, porque se eles tivessem confiado, eles jamais acordariam Jesus desesperados, dizendo, mestre, acorde, pois todos nós vamos morrer. Então, quando eles começam a confiar em Jesus, a situação fica diferente. Um exemplo de confiança dos discípulos é que quando eles já conhecem a Jesus, depois que Jesus ressuscitou, antes de Jesus se apresentar para eles, tem uma situação onde eles estão pescando e Jesus diz para eles, joga a rede do lado direito, do lado esquerdo, não lembro agora,
E ele, não, mas nós passamos a noite inteira fazendo isso. E Jesus já tinha feito isso em outro momento. E eles lembraram daquilo, eles confiaram e jogaram. Então, quando eles viram os peixes, Pedro se jogou na água e correu para a margem do rio, porque ele sabia que o mestre havia ressuscitado e estava ali para comer o peixe com eles, né? Obviamente, ele pescou. Então, os discípulos não se preocupavam com aquela, não esperavam aquela tempestade, mas poderiam contar com a presença de Jesus fazendo a diferença. Ou seja, eles estavam com Jesus, mas eles ainda não tinham essa confiança em Jesus. Que confiança é algo que você não consegue fazer assim, da noite para o dia. Quando você conhece alguém, ou quando você começa a conviver com alguém, você não tem confiança logo de primeira. Tem gente que a gente vive a vida inteira, a gente não confia. Então, principalmente quando é pessoa nova chegando na vida da gente, confiança é algo que se conquista. Então, tem pessoas que falam assim, depois que quebra a confiança, não tem mais jeito. Então, que a gente possa trabalhar isso daqui. Confiança realmente é algo que não pode ser imposto, ela tem que ser conquistada, né? Então, assim, quando você consegue decepcionar alguém, muitas das vezes você quebra aquela confiança, você não confia mais naquela pessoa para absolutamente nada. Só que, assim, a gente precisa fazer um exercício, e não é fácil, a gente precisa fazer um exercício para tentar reaver aquela confiança. Mas aquela confiança no outro homem, ela tem limite, né? Por isso é que ela quebra. Então você tenta não destratar e você tenta ser uma pessoa boa também para aquela pessoa. Mas aquela confiança que você tinha antes não volta mais. Porém, Deus é a única pessoa que a gente pode achar que ele decepciona, porque ele não decepciona, ele livra. É diferente de decepcionar para livrar. O homem decepciona, mas Deus, ele não decepciona. Deus, ele dá livramento. Né? Então, a confiança com Deus, ela não pode ser quebrada. A confiança com outro ser humano, ela quebra. Volta, mas não é a mesma coisa. Mas com Deus, ela não pode ser quebrada. Porque a confiança de Deus, Deus é tão fiel que você quebra a confiança com ele, ele volta a ter confiança em você. Mas você não pode perder a confiança em Deus, porque é a única coisa que te garante que tu pode ir bem na tua vida, é confiar em Deus. Porque se você deixar de confiar em Deus, você vai confiar em quem? Só existe o adversário de Deus. Ou você serve a Deus ou você serve ao adversário de Deus. Então, há uma escolha a ser feita, certo? Então, assim, que essa confiança venha a existir para que a gente não venha dar lugar à ansiedade. Porque a ansiedade, existem fatores que nos deixam mais ansiosos. Exemplo, expectativas irreais ou falsas a nosso respeito ou a respeito dos outros. Tipo assim, você põe na sua cabeça que você vai chegar a um determinado lugar e aquilo não acontece. Então, quando você vê que teus planos foram frustrados e não aconteceu, você se torna uma pessoa ansiosa, porque você esperou uma vida, ou então você fez muito planejamento para alguma coisa e aquilo não deu certo. E aquilo ali, você acaba contraindo para você uma ansiedade que vai te deixar doente. Outra coisa, o materialismo, o apego ao dinheiro e aos objetos que fazem com que pessoas acumulem coisas que não usam por medo de lhe faltar no futuro. Exemplo, a pessoa tem o hábito de guardar um percentual do salário todo mês, ou então R$ 50 todo mês. Aí ela passa por uma dificuldade financeira ou alguém na família dela precisa de dinheiro para uma medicação, sei lá, aconteceu alguma coisa. Aí a pessoa, ela não consegue desapegar daquele dinheiro ali para ajudar uma mãe, um pai ou alguma coisa assim, porque ela diz assim, não, mas esse dinheiro aqui eu demorei tanto para juntar que se eu gastar aqui, vai me faltar lá na frente. Isso é não ter confiança em Deus, que a palavra de Deus diz que quando você faz isso a um pequenino, você está fazendo para Deus, não é para a pessoa. Né? Então, quando você faz algo para alguém, você não está fazendo para a pessoa, você está fazendo para Deus. E é por isso que lá no julgamento ele vai dizer, quando eu estive nu, você me deste de vestir, quando eu tive fome, você me deste de comer, quando eu tive sede, você me deste de beber. Então, quando a gente confia em Deus, a gente não é que a gente vai ser irresponsável e deixar de pensar no amanhã, mas a situação, Deus vai te dar discernimento para saber se aquela situação você pode ajudar ou não a pessoa. Se você pode se precaver ou você pode, naquele momento, ali abandonar aquela coisa material que você tem para ajudar o teu próximo. Deus vai te dar o discernimento se você estiver em frente a essa situação. Né? Agora, se você mesmo assim, sabendo que Deus pode te dar o retorno e você dizer, não, mas eu não vou confiar não. Bem aí, você quebrou a única coisa que você não deveria, que é a confiança em Deus. O egoísmo também. Quando a pessoa
assim, ansiedade, nem todo mundo que tem ansiedade é egoísta, mas todo egoísta sofre de ansiedade. Então, se você olhar uma pessoa que sofre de ansiedade, que toma até remédio para isso, não julgue achando que ela é egoísta. Não. Porque não é porque ela tem ansiedade que ela é egoísta, mas geralmente o egoísta, a pessoa que já é egoísta, ela tende a sofrer com ansiedade, porque ela só pensa nela. Então, se está numa situação onde alguma pessoa que realmente necessita de algo pode requerer aquilo ali, a pessoa que ela é egoísta, ela vai pegar para ela, mesmo que o dela extrai. Exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do Maranhão. O governador liberou várias cestas básicas. Tem gente que pegou a cesta, voltou para pegar a cesta, está tirando a cesta básica de alguém que não tem o que comer. Essa pessoa, ela é egoísta e ela é ansiosa porque ela pegou 2 cestas básicas achando que aquela uma que ela pegou não vai dar nem para começo. Então, esse é o ansioso por ser egoísta. É diferente de um ansioso que é uma questão mesmo de doença acarretada por alguns outros problemas, tá? Então, o abandono que gera desconfiança e medo. Tem aquelas pessoas que são abandonadas pelos pais, né, quando são criança, e cresce abandonado quando é criança, cresce uma criança medrosa, uma criança com sentimento de que foi abandonado, aí vem os coleguinhas que começam também a falar, tu não tem pai, não tem mãe, filho de chocadeira, não sei o que, aquelas coisas que criança fala, né? E aí cresce um adulto que é inseguro, então ele acaba sendo uma pessoa ansiosa demais, porque tudo para ele, na cabeça dele, vai dar errado. Então, assim, quando você pensa que tudo vai dar errado, tudo vai dar errado, tudo vai dar errado de verdade. Mas quando você começa a confiar em Deus e crer que tudo vai dar certo, Deus começa a movimentar os céus. Deus move céus e terras, mas se você tiver confiança nele, não importa quem está na frente, não importa o tamanho da montanha, Deus vai fazer você escalar aquela montanha. Então, assim, para combater a ansiedade, muito trabalho diário e mudança de foco. Se você está muito ansioso, pense no que você está fazendo no seu dia a dia. Começa a mudar as atividades dentro de casa. Faz uma caminhada, né? Sei lá, eu ganhei um cachorrinho, tá? Para mim tá sendo legal, porque eu estava sozinha dentro de casa, ainda mais nessa quarentena, estava de férias ainda por cima. Foi muito legal. Então, assim, ansiedade, nem deu tempo, porque a cachorra caga e minha ainda não sabe fazer isso nos lugares certos, eu tenho que sair correndo atrás dela para limpar, né? Então, assim, é uma forma de passar o tempo, uma forma de você não entrar numa ansiedade, tá? E a palavra de Deus nos dá uma dica muito boa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão dadas por acréscimo. Então, que a nossa confiança seja verdadeiramente 100% no Senhor nosso Deus. Então, a ansiedade é o resultado do pensamento, que só que pensa demais, né? Precisamos mudar nossos hábitos e pensamentos e poderemos fazer isso meditando na palavra de Deus. Então, ler a Bíblia também te tira de uma doença que médico nenhum cura. A palavra de Deus ajuda nisso, né? Descansar em Deus é um exercício diário, gerando confiança, que é a chave para o nosso milagre emocional, é a chave que abrirá um novo momento em nossa vida. Então, que a nossa confiança verdadeiramente esteja no Senhor e as coisas começam a mudar na nossa vida. Mesmo que os outros não vejam, mas Deus vai testificar no seu coração e você vai sentir que algo está mudando, porque Deus está trabalhando. Certo? Então, o assunto de hoje foi a respeito da confiança, que a gente possa confiar em Deus, mesmo que as circunstâncias nos digam o contrário. E agora eu estou abrindo os áudios de vocês, certo? Para a gente poder fazer a oração do Pai Nosso, né? E a mamãe puxar a oração da Ave Maria e a gente fazer o encerramento. Certo? Então, vamos... Espera aí, deixa eu botar o áudio da mamãe aqui. E do Timirus. Os dois áudios. Tá com pira na cabeça. Minha mãe, clica no seu telefone aí para poder ajustar o áudio. Clica na tela do telefone e clica no microfone para voltar o áudio. O Timirus também tá sem áudio. Eu não consigo devolver. A do Timirus voltou. Agora o da mamãe. Eu. E aí, Cocota? Pronto, vamos lá. A oração do Pai Nosso.
Pai nosso, Pai Pai nosso, nosso, que que estás estás no no céu, céu, santificado santificado seja seja o o vosso vosso nome. nome. Venha a nós o vosso Venha a reino. nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como na Da terra terra como como de no cada céu. dia nos dai hoje. Pão Perdoai cada as dia nossas nos dai. ofensas, assim como nós perdoai perdoamos. assim Não nos como nós deixeis cair, perdoamos. mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de Maria, graça, cheia de o graça, Senhor Senhor é convosco. bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, bendito é o bendito é o fruto do vosso fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, agora e na hora de agora e nossa na hora morte. de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Pai do Espírito Filho. Santo. Amém. O Senhor é meu pastor E e nada nada nos me faltará. Deus é por nós, Quem será contra contra nós? agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Amém. Que Deus possa nos Amém. abençoar amanhã e nos dar um dia de vitória, em nome de Jesus, né? Com E as... Raquel, a internet tá Graças a ruim, viu, Raquel? Deus. Sim, tô vendo.